Os gases do efeito estufa, representados em sua maioria por dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, são necessários para a manutenção da vida na Terra, mas em excesso agravam o problema de aumento de temperatura no planeta. Indústrias e transportes são dos maiores emissores desses gases. Com a pandemia da Covid-19 e a quarentena estabelecida na maior parte do mundo, acredita-se que as emissões desses gases tenham diminuído, tanto pela permanência de grande parcela da população em casa, quanto pela diminuição na produção industrial nesse período. Durante a pandemia, o regime de teletrabalho foi adotado para a maior parte dos funcionários. Para os alunos de graduação, foi adotado o regime de atividades domiciliares especiais, o ADE, em que a maior parte das atividades era feita de maneira remota. E para os alunos de pós-graduação, foi adotado o regime de aulas remotas a fim de que todos pudessem manter suas atividades, fossem elas profissionais ou relacionadas a estudos ativas, evitando o deslocamento dos envolvidos com a universidade e, consequentemente, evitando a emissão de gases do efeito estufa. Em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, origina-se o SARS-CoV-2, agente causador da Covid-19, mas a propagação foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde apenas em 9 de janeiro de 2020, assim como o sequenciamento genético do vírus, sendo o marco inicial da pandemia do coronavírus. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi decretada pela OMS como uma pandemia, que é a disseminação mundial de uma nova doença. A quarentena foi imposta no estado de São Paulo no dia 24 de março de 2020, restringindo ao máximo toda atividade que pudesse propagar o coronavírus, a fim de evitar a contaminação das pessoas. Lá. Você sabia que o efeito estufa é do bem? O problema é o seu excesso. Mas como assim, professor? Calma, calma. Vamos começar pelo começo. O que é efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural. Basicamente, é quando a radiação do Sol chega à superfície do nosso planeta e o efeito estufa trabalha para manter essa Terra aquecida. Quando acontece assim de forma natural, é o efeito estufa que permite boa parte da vida da Terra existir. Como isso acontece? Esse efeito do bem rola porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor natural, impedindo que o calor se dissipe. Atenção, nem todo gás provoca efeito estufa. E os principais são o dióxido de carbono e o metano, CO2 e CH4. Numa situação ideal, o CO2 não causaria maiores problemas, pois é absorvido por processos naturais como a fotossíntese, e por sua vez não absorve o metano. Quem piora o efeito estufa são as próprias ações do homem, que ao aumentar a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, também desequilibra todo o processo, ainda mais quando trata-se de gás carbônico, o maior vilão do efeito estufa. As práticas mais danosas à atmosfera são desmatamento, queimada, depósitos de lixo e, principalmente, a queima de combustíveis fósseis. Ou seja, não adianta achar que não tem nada a ver com isso. Todos nós, de um jeito ou de outro, participamos desse efeito estufa do mal. As consequências disso têm sido catastróficas para o nosso ecossistema, trazendo uma piora constante no quadro do aquecimento global, que traz consigo outros desastres como enchentes, intensifica fenômenos como os furacões, alterações climáticas, degelo das calotas polares, desertificações. O combate ao efeito estufa não é nada de outro mundo. É preciso ampliar o investimento em fontes limpas de energia e em reflorestamento, já que a fotossíntese é um dos meios de retirar o CO2 da atmosfera. Pro bem ou pro mal, é bom mesmo ficar ligado no efeito estufa e fazer a sua parte para que ele fique de boas. Agora eu vou explicar como os transportes participam dessa emissão de gases de efeito estufa. O setor de transportes é um dos mais importantes para o desenvolvimento econômico de um país. No entanto, requer muita energia advinda de combustíveis fósseis, fazendo com que sejam gerados grandes volumes de gases de efeito estufa. Veículos e equipamentos ou máquinas móveis produzem emissões de GE diretamente queimando combustível ou indiretamente, consumindo eletricidade fornecida pela rede. O principal gás causador do efeito estufa é o CO2, ele é responsável por volta de 60% do efeito. Consequentemente, se faz possível relacionar esse fenômeno com um dos maiores problemas da maioria das grandes cidades, a mobilidade urbana, que inclui engarrafamentos, qualidade de transporte públicos, entre outras coisas. Em termos de emissão de CO2, o setor de transporte e energia no Brasil acompanha o cenário mundial. Em 2019, o setor foi responsável por 19% das emissões de CO2 no Brasil, aproximadamente 413 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Mesmo não sendo o principal, o setor é um dos que mais preocupa especialistas por, costumeiramente, ter grandes taxas de crescimento. Entre 1990 e 2019, as emissões do setor de energia aumentaram 114%. Em dezembro de 2019, foi descoberto o novo coronavírus, SARS-CoV-2, que é responsável pela Covid-19, que foi caracterizada em 11 de março de 2020 como uma pandemia global. Apesar do impacto sanitário e socioeconômico global, existe um possível aspecto positivo,
observado durante a pandemia. A diminuição da poluição atmosférica em diversos lugares por conta das medidas de isolamento social adotadas nos países. O distanciamento social e o lockdown nas cidades acarretaram num declínio econômico em escala global, com impactos despercebidos sobre a emissão de gases e substâncias poluentes responsáveis pelas mudanças climáticas. Está claro para todos que os sistemas de mobilidade foram drasticamente afetados pela pandemia de Covid-19. Como resultado de bloqueios, distanciamento social e requisitos de higiene, a demanda por mobilidade pessoal despencou, enquanto a complexidade operacional aumentou. Ao mesmo tempo, a demanda por comércio eletrônico e entregas em domicílio explodiu. A crise gerada pela Covid-19 teve um grande impacto em sistemas de transportes em muitas regiões do mundo. No Brasil, pode-se observar a tendência mundial da melhora dos indicadores de qualidade do ar. Em São Paulo, por exemplo, houve uma redução significativa nas condições de NO em 77%, NO2 54% e CO 64%, quando comparadas com o número dos 5 anos anteriores a 2020. Esse ocorrido só foi possível por conta dos efeitos do isolamento social para a maioria das atividades econômicas, destacando o setor industrial de transportes. Aí, na imagem, a gente consegue ver um exemplo do mapa de Los Angeles. Em 2019, essas manchas roxas representam a quantidade de CO2 emitido ao redor da cidade. E, como pode ver, em 2020 é muito mais claro a mancha, mostrando que a intensidade de emissão foi muito menor. O objetivo desse trabalho é demonstrar que, por conta do avanço da Covid-19 e suas medidas de segurança nos anos de 2020 e 2021, houve uma diminuição das emissões de gases do efeito estufa pela comunidade do campus de Diadema da Unifesp, se comparados ao período pré-pandêmico, através da análise do deslocamento das pessoas que iam para o campus antes e durante a pandemia e depois no retorno às atividades presenciais.